marquei o último fechado. Tá, 2 Samuel, capítulo 12. Ali diz assim, irmão, 12, 1 a 7. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e ele disse: havia 2 homens, uma da cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado, e ela cresceu junto com ele e com seus filhos. Ela comia da própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante, e o homem rico, e deixou de tomar do seu próprio aprisco, do seu próprio gado, para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que havia vindo até ele. Ou seja, a gente conhece essa história. Ele não matou de tanto que ele tinha. Ele pegou aquela uma que era tipo lá dentro da casa, que era de estimação lá daquele pobre, e matou para dar alimento para aquele seu visitante. E quando ele contou isso para Davi, ele se revoltou, né? Falou assim: nossa, não pode, uma coisa dessa é muita injustiça, não pode acontecer isso. Né? Nós vemos que isso, Deus tinha mandado Natã, que era um profeta, falar com Davi por causa do erro que ele havia cometido. Mas até então, Davi não sabia disso. A historinha do profeta era para que ele caísse na real de que Deus estava querendo que ele realmente se arrependesse. E aí nós sabemos da história de que quando Davi achou que esse homem que fez isso deveria morrer, Natã se falou assim: olha, esse homem é você. Ele se surpreendeu, né? Deus provou para Davi que ele conhecia as obras que ele tinha feito, mas não estava chamando atenção para que ele fosse apenas repreendido ou sofresse a consequência. Era para ele entender que Deus amava ele, apesar da dificuldade que ele tinha tido. Então, assim, talvez nesse momento, Davi se sentiu a última. Quando Natã falou que era ele aquela pessoa, ele se sentiu totalmente sozinho, sem chão nenhum. Mas o profeta não foi enviado ali só para falar isso para ele. Falou da importância que tinha dele se arrepender para Deus. Nós vemos que nos Salmos Davi responde, né? Quanto ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito. E nós vemos o seguinte aqui, uma coisa muito importante. Você pode ter andado em caminhos muito diferentes e difíceis, mas quando você está andando nos caminhos de Deus, Deus fala assim: ó, não esqueceu de tudo aquilo que você fez de errado, porque Ele te perdoou. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Ele quer que você nunca mais caia naquilo. E Ele quer te salvar. Então, quando Ele falou isso para Davi, Davi não se sentiu mais sozinho. Não, ele estava com Deus do lado dele. E agora ele ia fazer direitinho. Então, esse é o chamado de Deus, sabe? Quando Ele chama alguém que acha que é o único na face da terra, Ele está dizendo assim: não, você não é o único, eu estou com você. E aqui está relatado em outros versos, né? Ó, Davi pediu perdão a Deus, Davi foi repreendido da forma correta pelo profeta, e agora ele tornou a dedicar-se a Deus. Depois daquela questão, ele dedicou-se a Deus. E ele foi falado sobre Davi. Deus falou assim: esse é um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus, não queremos? Queremos que Deus ele nos aprove. Para Deus nos aprovar, nós temos que nos colocar na mão dele. Por mais que nós acreditamos que vai ficar muito ruim para quem serve a Deus, mas vai ser momentâneo. E a profecia fala que quando as pessoas veem você sofrendo no calabouço, na verdade, vai ter anjos de Deus passeando junto com você, que levando todo o suporte que Deus falou que não vai abandonar nenhum de nós, né?